fazendo uns testes aqui para saber, tá dando reflexo aqui no meu olho. Acho que agora ficou um pouquinho melhor. Então, vamos ver se agora vai dar certo, né? É o seguinte, eu sou o autor do livro Evolução para Brasileiro. Esse livro você encontra aí no site Navegue Leve. Eu comecei a escrever esse livro mais ou menos foi em 2016. Eu não comecei a escrever ele como livro, em formato de livro. Então, eu resolvi fazer outro videozinho porque eu não gostei daquela coçada de nariz que eu acabei de dar. Coisinha bem mais interessante. Provavelmente vocês estão no site navegueleve.com ou .com.br e esse site, ele é o site que eu criei para, a princípio, vender o livro Evolução para Brasileiro. Eu sou o autor do livro Evolução para Brasileiro, meu nome é Pérez Castro, eu sou de Brasília, nasci aqui, hoje eu estou com 38 anos, fui um comerciante, as pessoas falam empresário, né? Mas eu lembro que quando eu era criança, empresário era assim o Silvio Santos, empresário era o Abílio Diniz, né? E hoje não. Hoje a pessoa às vezes tem uma loja, um comércio, né? Não menosprezando, porque eu tive e agradeço muito a energia divina por ter me dado, né? Quando eu falo energia divina, aqui no Ocidente é mais conhecido como Deus, né? Deus, energia divina, o universo, essa força maior que rege tudo. Eu agradeço muito, né, pela energia divina ter me dado essa loja através do meu pai. Meu pai me presenteou com a loja quando eu tinha 21 anos e eu trabalhei, né, eu tive essa loja durante 17 anos, né? A gente foi em 2001 para 2018, durante 17 anos. E agora eu estou vivendo uma nova etapa da minha vida, né? Uma etapa de escritor, dentre outras coisas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu comecei a escrever esse livro em 2016. Na realidade, quando eu comecei a escrever, não era assim, vou escrever um livro. Simplesmente os textos começaram a surgir, né? Na realidade, eu nunca fui muito de estudar, né? Apesar de eu ter me formado, mas, sabe, eu lembro, naquela época não era ensino fundamental nem ensino médio, naquela época falava primeiro grau, segundo grau. Então, assim, eu passava daquele jeito, né? Estudava para passar na média. Então, escola não era um lugar que me apetecia muito, sabe? Mas, enfim, a partir de 2016, uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos, ficar na casa da minha irmã, ela mora lá desde 1990. Eu fiquei 10 dias. Ela mora em Berkeley, que é uma cidadezinha que fica perto da cidade de São Francisco. É só atravessar a ponte, não a Golden Gate, que é aquela bem famosa. Tem uma outra. São Francisco, você sai de São Francisco, acho que só por duas pontes, que é a Golden Gate e a Bay Bridge. Então, quando você pega a Bay Bridge, você vai dar lá em Berkeley, que é essa cidade muito legalzinha, uma cidade universitária da Universidade de Berkeley, né, Berkeley, que minha irmã mora há muitos anos. Então eu passei 10 dias em 2016 com ela lá, e lá durante esses 10 dias ela falava em me levar para um lugar para meditação. E assim, eu achava legal e tal, mas eu não falava assim, então, Ivana, vamos? Que dia que a gente vai? Eu simplesmente deixei correr, né? Porque eu nunca tinha parado para pensar em meditar, né? Então eu estava nos Estados Unidos, estava curtindo aquela viagem. Estados Unidos é um lugar que a gente sempre arruma muita coisa para fazer, né? Eu amo aquele país, eu particularmente amo aquele país. E eu sei que ela me levou para fazer a meditação, mas ela me levou quando, né? Nos 46 minutos do segundo tempo. Então, assim, era o último dia, eu já estava com as minhas malas todas no porta-mala do carro e aí eu ia viajar mais ou menos 11 horas da noite. E quando deu
final da tarde, lá já 4 horas da tarde, ela falou assim, eu tenho que te levar no lugar de meditação. E a gente falou, e eu falei, então vamos. E a gente pegou o carro nós corremos para lá. Quando a gente chegou lá, faltava mais ou menos uns 25 minutos para fechar. E minha irmã falou assim, tá fechando, né? E tinha uma senhora e um senhor com um sorriso bem aberto, bem largo, e eles disseram pra gente assim, não, mas não fechou ainda, vocês podem entrar, fica à vontade. E assim a gente fez. A gente tirou os sapatos na entrada de um salão, era um salão enorme, bem escuro. E quando a gente adentrou nesse lugar, tinha o piso era um carpete muito macio. Quando você pisava nesse piso, assim, a sensação era muito gostosa do pé, sabe? Sentindo aquela maciez. E quando a gente entrou, era um lugar escuro, tava com ar-condicionado bem gostosinho, e nas paredes tinham imagens de gurus indianos, né? E aí eu pensei, ainda bem que a Ivana não me falou previamente onde é que ela estava me trazendo, porque como eu tinha sido criado num lar evangélico, ela também, né? Mas como ela tá morando na Califórnia há muito tempo, então a mente dela já expandiu, né? Bastante, já tinha expandido bastante. Então, se ela tivesse me dito previamente aonde ela estaria me levando, provavelmente eu já ia ou eu não iria, ou eu ia chegar lá com um mega preconceito, talvez, né? Eu acho que eu iria, mas com um preconceito maior do que o comum. Enfim, quando eu cheguei lá, eu falei, bom, ela me trouxe para meditar, eu já estou aqui, então eu vou meditar, né? Eu nunca tinha meditado na vida, então o que, que eu pensei? Eu vou fazer da forma que a gente sabe, que a gente vê numa televisão, um filme, né? Você liga a televisão ali, tá passando um filme e, e, e tem as pessoas meditando no próprio desenho animado, tá? Por falar em televisão, para quem lê o livro, vai saber que eu não vejo mais televisão, a não ser aqueles Netflix. Vou fazer uma propagandinha aqui, né? Porque Netflix é uma coisa que você vai lá e consome o que você quer. E televisão não, você liga ela e você consome o que eles estão te fornecendo aí. Mas ler o texto é muito legal. O nome do texto chama Retiro de Silêncio. É bem bacana, depois eu aconselho. Aconselho todos os textos, né? Mas esse é interessante porque eu estou falando sobre isso aqui agora. Então, voltando à meditação, eu fui meditar, né? Daquela forma que a gente sabe, senta, cruza as pernas, fecha o olho, diminui o ritmo da respiração e tô lá quietinho, a minha irmã tá aqui do meu lado, eu aqui, e eu começo a meditar. Então foi nesse momento, não sei, eu imagino que assim, 5 minutos depois que eu tô ali, fechei os olhos, o que que aconteceu? Eu fui transbordado de amor. Então, assim, imagine que você pegue uma jarra de água e um copo vazio. Você pega essa jarra de água e começa a encher esse copo até que ele chega no topo e começa a transbordar água. E você não para de jogar água nele, ele fica transbordando, transbordando água. Eu gosto de fazer essa comparação porque foi exatamente isso que aconteceu nesse dia. Eu comecei a ser transbordado de amor, que parecia que o amor ele ia enchendo todo o meu ser e ele ia transbordando pela minha cabeça. Então foi uma experiência maravilhosa que durou mais ou menos uns 10 minutos. E durante todo esse período de 10 minutos que eu fui transbordado de amor, o que aconteceu? Uma voz falava no meu ouvido repetidamente as seguintes palavras: você está perdendo tempo no seu apartamento. Vá ficar com seus pais o máximo que você puder. Você está perdendo tempo no seu apartamento. Vá ficar com seus pais o máximo que você puder. Então, assim, de lá pra cá, a minha vida mudou por completo. Por completo. Então, eu lembro que logo em seguida, os textos, né, que é o assunto principal desse vídeo que eu tô falando, porque eu tô falando sobre o livro, né, que
tá à venda aí no site, na Vegue Leve, os textos começaram a surgir, textos muito legais, textos gostosos de ler, textos que falam sobre mudanças totalmente necessárias para que a evolução pessoal ocorra, né? E eu lembro que no começo eu lia esses textos, assim, para minha família, por exemplo, eu já cheguei a ler texto que eu nem disse que era meu, né? Que era uma coisa muito nova para mim. Mas depois, esporadicamente, eu lia uns textos para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, né? Lia muito para minha ex-namorada, né? Eu falei namorada porque tem só 2 semanas que a gente terminou. Inclusive, tem um texto que fala sobre o nosso término, porque o nosso término tinha data marcada. Esse texto chama Utopia Não Utópica, tá? Eu indico muito esse texto, é um texto bastante legal. Tá? Eu falei essa questão de que ele tinha data marcada para mexer com a cabeça de vocês, para vocês terem curiosidade, porque imagina você marcar data para o término de um relacionamento, tá? Então isso é uma utopia, parece, né? Mas não, ela houve, aconteceu e é uma utopia não utópica. Eu aconselho muito esse texto. Então, eu comecei a ler, eu lia muitos textos para a Luísa, né? Lia os textos esporadicamente para os meus familiares, né? E lia muito para o Dr. Pedro, que é um grande amigo meu. Hoje ele está com, eu não sei se é 79 ou 80 anos. Ele foi professor universitário durante muitos anos e hoje ele é psicanalista. E ele foi uma das pessoas que mais me incentivaram, que ele falou assim, ó, você foi presenteado com esse dom de escrever, e você não pode guardar isso só para você. Porque se você guardar isso só para você, o universo vai cobrar, sabe? Ele te deu esse dom, então você tem que expor isso para a humanidade. Então, assim, foi dessa forma que surgiu o livro Evolução para Brasileiro, né? Então é isso. Quando o livro já estava no processo né, que eu estava montando, colocando os textos em ordens, eu cheguei para o Vitor, que é meu amigo de infância e dono da editora. Eu falei para ele, cara, eu vou fazer um site também para vender o livro, né? Pelo site, e eu vou botar www.evoluçãoprabrasileiro.com.br. O Vitor pegou e falou para mim, cara, se você colocar o site com eu tô vendo 11 minutos já, né? Mas é porque eu acho interessante eu falar essas coisas. Ele falou assim, se você colocar o site com o nome do livro, você vai ficar engessado. Então, assim, parece que é um site feito exclusivamente para esse livro. Agora, se você faz um site com outro nome, você pode colocar outros materiais lá dentro, como, por exemplo, outros livros que você futuramente pode escrever e tal. Então, assim eu fiz. Eu tenho um dos textos do livro Evolução para Brasileiro que chama Navegue Leve, se eu não me engano é o segundo texto do livro. E aí eu gostei muito desse nome, né, Navegue Leve, porque ele é um nome gostoso de falar, fácil de falar. E na época, quando eu escolhi esse nome, foi por conta desse texto que não tinha nada a ver com navegar na internet. Tem a ver com você navegar a sua vida mais leve, de forma mais tranquila, sem muita tensão, sem muita complicação, né? Vive uma vida mais leve. Só que quando eu cheguei com essa ideia para o arte finalista da editora, para ele bolar uma logomarca para mim, a única coisa que ele pensou foi relacionado à internet. E eu lembro que ele fez uma logomarca totalmente voltada para a internet. Eu falei, cara, nem era isso na realidade, porque quando eu escrevi o texto na Vegue Leve, eu nem tinha pensado em navegar pela internet. Eu tinha pensado em outra coisa, expliquei para ele o que era. Mas eu gostei do que ele falou, porque uma coisa casou com a outra, né? Porque navegar na internet é uma coisa totalmente atual e é uma coisa totalmente do futuro, né? Então, daqui para frente, todo mundo vai navegar na internet. E eu gostei porque eu vou conseguir daqui para frente bater nessa tecla, né? Tanto de você navegar mais leve na sua vida normal aqui
tentar viver uma vida mais tranquila, né? Sem muitas ondas turbulentas, e você navegar na internet com mais leveza, sem consumir tanto lixo, tanta coisa ruim que tem ali, né? Comece a filtrar o que você consome. As pessoas, elas não costumam filtrar o que elas consomem, né? O que as pessoas mandam pela internet, ela consome. Ela parece que ela se sente na obrigação de, eu recebi um vídeo, eu tenho que ver. Não, você não tem que ver aquele vídeo. Se a outra pessoa ficou com raiva porque você não viu o vídeo, o problema é dela. Depois você explica que você está filtrando o que você consome, tá bom? Mas isso aí já é outra história. Eu fiz esse vídeo para dar uma prévia, né, do que é o site Navegue Leve, do que é o livro Evolução para Brasileiro, tá? E falei um pouco sobre mim, tá? Meu nome é Pérez Castro, nasci em Brasília em 1979, hoje estamos em 2018 e o livro tá com previsão para ser publicado na Livraria Cultura no dia 3 de outubro de 2018, que é o dia do meu aniversário, o dia que eu faço 39 anos, tá bom? Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus.